Vocês gostaram da vinheta, né? Tá certo, ela ficou bastante amadora, meio clichê, mas conforme eu tinha prometido, fiz aí uma, pelo menos que seja provisória, fica por enquanto até eu acertar os termos aí com um colega meu, futuro Oscar de Direitos Especiais. Fica essa só pra dar uma pinta aí do canal, dizer mais ou menos quais são as principais referências, botar uma musiquinha, pra vocês não enjoarem de ficar me ouvindo aqui falar só o tempo todo. E hoje resolvi pegar um assunto bastante interessante, traz ainda bastante debate, bastante aprofundamento, um monte de outros temas podem surgir a partir daí, até porque ele ainda está no âmbito da especulação, diz respeito diretamente à forma como a gente lida com o dinheiro. Eu resolvi trazer esse assunto por conta de uma notícia que tem circulado recentemente, de que a Coreia do Sul, até 2020, pretende tirar de circulação toda a moeda metálica do país, ou seja, eliminar todo o dinheiro que circula dentro do país na forma de moeda. O segundo passo, a partir daí, seria eliminar também o papel moeda, ou seja, a cédula, né? O papel impresso na forma do dinheiro, né? Que a gente usa com frequência, e acabar dessa forma com o dinheiro físico dentro do país. A Coreia do Sul não é o primeiro país a ter esse tipo de abordagem, esse tipo de ideia. A Suécia e a Dinamarca também são países relativamente avançados nesse sentido, especialmente a Suécia, que tem aí dentro dos planos de governo a erradicação completa do dinheiro físico dentro do país até 2030. E como ficariam então as relações financeiras, né, as relações econômicas? Seria tudo substituído pelo dinheiro virtual, ou pelo cartão de crédito, ou pelas operações virtuais realizadas via internet, seja por computadores, notebooks, aparelhos celulares, enfim. A partir daí a gente consegue fazer uma série de reflexões e provocações, né? Quem está trazendo essa medida, especialmente o governo da Coreia do Sul, afirma que vai haver uma economia gigantesca. O dinheiro ele possui, né, o valor ali de face, mas ele custa também dinheiro para ser produzido. Não se trata só da matéria-prima, principalmente o material em que o dinheiro é impresso, né, especialmente a celulose, que vai se tornar o papel, e os metais, que são usados para a produção das moedas, mas também todo o custo que envolve a logística de transporte, de armazenamento, a própria deterioração do dinheiro, que de tempo em tempo tem que ser substituída. E dessa forma haveria uma economia, né, de energia, de matérias-primas e do próprio trabalho logístico que envolve o transporte, o armazenamento e as logísticas do dinheiro físico. Bom, seria uma questão interessante. Além disso, o dinheiro virtual ele registra todas as operações realizadas, cria um rastro de toda a operação financeira que é feita, criando dessa forma uma rede muito mais segura para que os usuários pudessem, por exemplo, acenar para algum tipo de operação ilegal realizada, ou uma segurança mais contra assaltos, contra a própria corrupção, né? Da série Made in Brasil a gente tem os famosos dólares na cueca, né? Dessa forma seria mais difícil sonegar dinheiro, porque ele está sempre circulando no ambiente virtual que é monitorado, que é vigiado, que é controlado. Isso facilitaria de alguma forma, né, você ter acesso ao seu dinheiro, já que ele não vai precisar ser físico. E seria muito simples se fosse só isso. Aí a gente encerraria por aqui o vídeo, o mundo é feliz, tudo vai dar certo, mas esse não é o sentido do canal. Aqui a gente não tá para trazer meias verdades, pontos finais e conformismo. Muito pelo contrário, a intenção é trazer várias interrogações, algumas exclamações de vez em quando, um pouco exageradas até, mas a intenção do canal é exatamente essa. A provocação que eu trago para vocês vem nesse sentido. Será que esse controle excessivo sobre o dinheiro, né, uma vez que ele vai deixar de ser material, físico, pelo menos nesses 3 países, e ao que tudo indica isso é uma tendência que pode crescer para outros lugares, será que isso é bom para a gente? Será que isso traz algum tipo de liberdade? Pensa hoje, né? Na Coreia do Sul, cerca de 70% das transações econômicas já são feitas a partir de cartão de crédito e operações virtuais. No Brasil eu não achei esse dado, mas eu suponho que seja um número bastante elevado. Tomo por referência eu mesmo, que tento usar o máximo possível o cartão por uma questão de praticidade, amigos, familiares. Veja aí no seu próprio círculo de convivência se não é assim também, né? A gente acaba deixando umas moedas ali dentro do carro, deixa um dinheiro na carteira só por segurança, mas a maioria das relações
hoje se dá via internet. As compras, o débito automático, o recebimento do salário, até pela facilidade de poder parcelar em 12 vezes sem juros, não é? Tudo isso acaba trazendo esse paradigma da virtualização da moeda. Se isso de um lado é prático, por outro lado isso acentua bastante o controle das grandes instituições financeiras sobre o nosso dinheiro. Dentro desse paradigma que outros filósofos estudiosos já chamaram de servidão moderna, é o que a gente percebe que cada vez mais caminhamos para uma espécie de aluguel de vida, onde você trabalha o mês inteiro e depois o seu dinheiro simplesmente evapora nas transações já pré-programadas, incluindo débitos automáticos, pagamento de fatura, cartão, cheque especial, crédito rotativo, financiamento, vai tudo embora e você não tem controle dessa forma sobre o seu dinheiro. Isso se aprofunda bastante, já que a gente vive numa sociedade hiperconsumista, o tempo inteiro os meios de comunicação estão nos convencendo a comprar coisas. A obsolescência programada nesse sentido combina perfeitamente com essa história da desmaterialização do dinheiro. Perceba que qualquer um que se recusar a não ter, por exemplo, o celular, a não ter, por exemplo, o computador, a não ter acesso à internet, note que isso é uma liberdade individual. As pessoas ainda vivem, ainda sobrevivem e devem ter direito a não se enfiar nesse universo virtual a que a gente já está completamente submerso, né? Mas as pessoas que optarem por isso, especialmente aquelas que vivem no campo, por exemplo, vão estar excluídas das relações econômicas. Isso é uma questão bastante complicada, não é? E até que ponto será ilegal, dentro de um paradigma extremamente controlador, que nos fiscaliza o tempo inteiro através das transações financeiras, vai ser permitido realizar, por exemplo, trocas diretas, né? Uma espécie de mercantilismo ou escambo, se vocês preferirem, adaptados ao século XXI. Será que isso vai ser permitido? Será que isso vai ser possível? Já existem regras bastante duras, né, inflexíveis no que diz respeito ao trânsito do dinheiro entre os países. Como é que será que essas regras vão progredir ao longo do tempo? E até que ponto a gente vai ter controle sobre esse dinheiro virtual? Porque uma coisa é você deixar o dinheiro guardado e se recusar, por exemplo, a pagar uma conta com a qual você não concorda, né? Você sofre essas penalidades previstas na lei, mas você pode concordar, por exemplo, em não pagar uma multa ou um determinado imposto que é considerado abusivo, ou uma empresa não pode, né, te cobrar um determinado valor sem que você concorde. E esse dinheiro virtual, que controle a gente vai ter sobre ele? Né? Sobre taxas, sobre a incidência de cobranças, quem vai fazer essa fiscalização, esse monitoramento, quem é que vai nos proteger? Porque a gente sempre parte da premissa de que quem está do outro lado, vigiando, controlando, fiscalizando, é bom. Mas esse maniqueísmo é bastante infantil, é mentira, né? Existem psicopatas do outro lado também. Pessoas completamente egoístas, individualistas e mal intencionadas, zelando pela nossa segurança. E é um modelo bastante complicado, né? Quando a gente pensa nesse controle excessivo que já é realizado na nossa vida, ou sem parar, ver qual horário você passa com o seu carro em cada rodovia, né? Quando você usa o cartão de crédito, fica registrado o local que você foi. O Facebook, ele monitora, né, os seus padrões ali de comportamento, as suas fotos, os seus comentários. O WhatsApp faz a mesma coisa. O Google, se você tem câmera no seu notebook, no seu celular, no seu computador, fica monitorando as suas expressões faciais e compatibilizando com os conteúdos que você acessa, né? São algoritmos que estão o tempo inteiro nos vigiando, nos controlando, e teríamos mais um aí, uma vez que você só poderia acessar seu dinheiro com o scanner óptico, que já tem muitos bancos, o padrão digital, né, ou então a biometria. E até que ponto nós teríamos controle, então, sobre esse dinheiro, e até que ponto o direito das pessoas que não querem se envolver com esse ambiente virtual, altamente robotizado, automatizado, até que ponto essas pessoas teriam também direito de participar da vida econômica de uma sociedade cada vez mais rígida e cada vez mais monopolizada por grandes corporações, especialmente do setor financeiro. Um último contraponto que eu deixo aí: enquanto a Suíça e a Dinamarca são países que caminham para essa desmaterialização financeira e são estados do bem-estar social, a Coreia do Sul, apesar de ter um estado que respalda bastante a economia, cada vez mais diz, né, pelo menos assume a postura neoliberal. Qual que é a grande diferença dentro desses paradigmas para a desmaterialização financeira? Bem, enquanto em país do bem-estar social a população paga impostos altíssimos, mas tem todo esse dinheiro revertido em benefícios, serviços públicos de excelente qualidade, que vão desde habitação, segurança, transporte, educação, saúde,
investimentos, né, em pesquisa, em tecnologia, na Coreia do Sul a tendência é que a pessoa fique cada vez mais por conta própria, ou seja, de forma muito parecida com o que vem acontecendo no Brasil, com sucateamento de leis trabalhistas, garantias, né, sociais. A população é obrigada a pagar escolas particulares, a pagar planos de previdência privadas, a pagar convênios médicos, se endividar para poder comprar sua casa, seu automóvel, e tudo isso dentro da desmaterialização do dinheiro coincidiria com essa suspeita de que as grandes empresas vão nos controlar. Desde o momento em que o dinheiro já cai na tua conta, acabou, ele já foi pulverizado e a gente vira escravo das nossas dívidas, né? A servidão moderna seria exatamente isso, trabalhar pra caramba para minimamente conseguir sobreviver. Isso traz uma diferença bastante significativa na aplicação de um padrão desse tipo, de acabar com o dinheiro físico em países como Suécia e Dinamarca e países como a Coreia do Sul. É bom lembrar que nos países da Europa setentrional, onde estão a Noruega e a Dinamarca, se de um lado existe essa questão muito positiva, a xenofobia lá acaba sendo um problema grave, né? Essa onda muito conservadora, os neonacionalismos, essa frequente preocupação com a população refugiada que vem do norte da África e do Oriente Médio, indo para lá buscar melhores condições de vida, tem exaltado os ânimos dessa população xenofóbica, que no limite, né, da coerência se transforma em ultranacionalista ou nazista e de alguma maneira tende a rejeitar essa população que está buscando nada mais do que condições de vida que sejam dignas, nada que não esteja previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos e em muitas constituições nacionais. As provocações ficam então por aí. Deixo uma forte recomendação para você que ainda não leu um livro sensacional do George Orwell, chamado 1984. Ele traz no livro essa distopia, né, de uma sociedade extremamente controladora, um Estado autoritário a serviço desse modo de vida que nos vigia o tempo inteiro e nos pune pela simples menção das liberdades. Então dá uma lida nesse livro. Tem outro sensacional que é anterior inclusive ao livro do George Orwell, que é o livro Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. E são livros que nos trazem essa ideia da distopia, né, futuros assustadores que os autores gostariam muito que nós evitássemos e que infelizmente parece que a gente está levando como manuais para construir esse nosso futuro sinistro, extremamente controlador. Vale destacar que a Coreia do Sul é o país do planeta que proporcionalmente registra os maiores índices de suicídio no planeta. É uma coisa muito triste. Enquanto no Brasil os índices de homicídios são assustadores, lá são suicídios, né? Talvez uma dica para os reflexos de uma sociedade que pressiona o jovem desde o momento em que ele nasce para se inserir num nicho, no mercado de trabalho, em receber ali seu salário para pagar suas contas. Será que essa disciplina, essa obediência cega, muito respaldada, né, em fazer o sistema funcionar como parece que sempre funcionou e sempre vai funcionar, será que isso é sadio? Será que isso é positivo? Sociólogos fazem diferentes análises sobre esse indicador de um país como a Coreia do Sul, que é um país pequenininho, apesar disso ter um IDH grande, uma força econômica grande, mas que traz aí esses dados. O segundo proporcionalmente maior do mundo em suicídios é o Japão, um país também bastante conhecido por essa questão da disciplina, né? Características que são tão admiradas pelos brasileiros, que muitas vezes compram essa autoimagem de deterioração moral, de preguiça, de bagunça. Fica para uma outra aula a gente falar um pouco sobre esse tema, mas a provocação está aí, esse controle, né, que nos engessa, que nos torna cada vez mais escravos desse sistema e nos tira ferramentas para que a gente possa transformá-lo e trazer uma construção nova. Isso facilita, né, ou isso nos aprisiona ainda mais dentro desse universo que muita gente considera o único possível. Bom, é isso. Fiz a vinheta, dei uma encurtada no tema. Espero que vocês tenham se sentido provocados aí com as questões que eu trouxe. Perguntem, debatam, comentem. A intenção é sempre essa, expandir os diálogos a partir de algumas provocações. E a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu!